Um despertar coletivo está acontecendo a olhos vistos. Muitas pessoas estão desenvolvendo um nível maior de sensibilidade que não estão conseguindo explicar. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os 7 principais sintomas físicos da mediunidade. Então, fique comigo até o final deste vídeo para você aprender mais sobre este fascinante tema. Professor Gabriel Menezes falando, essa alma extremamente endividada que está aqui para pagar os seus karmas através do servir. Venho trazendo temas envolvendo a espiritualidade, a mediunidade e conectando tudo isso com a meditação para que possamos vivenciar a experiência do espiritual em primeira mão, sem intermediários. Aqui nesse canal falo bastante sobre espiritualidade nos nossos próprios termos, desenvolver a nossa espiritualidade dentro do nosso próprio modelo de mundo, da nossa própria cosmovisão devidamente estruturada e elencada, para que a gente possa trafegar dentro dessa realidade material, vivendo o espiritual aqui na Terra e manifestando as bênçãos, as transformações e, é claro, a devida contribuição com o servir ao próximo. Então, se você gosta desse tipo de tema, está chegando aqui no canal e ainda não se inscreveu nele, por favor, se inscreva agora, ative o sininho de notificação para você receber os conteúdos novos que eu disponibilizo aqui no meu canal todos os dias de segunda a sexta, um conteúdo novo. Ora meditação, ora músicas de meditação e ora conteúdos sobre espiritualidade, mediunidade, transições, mudanças e transformações. Hoje eu quero trazer um tema que eu venho observando como um comentário constante de sensações físicas ou mesmo de dúvidas, inseguranças que as pessoas trazem aqui no canal, invariavelmente, através dos seus comentários. Eu que faço questão de responder a todos, sem exceção, vou observando ali alguns padrões e vou elencando todo esse conhecimento de uma maneira estratificada, de uma maneira organizada, para poder expor aqui para vocês em cima das demandas que vocês mesmos geram através dos seus comentários e dúvidas. Então, por favor, continue comentando nos vídeos para que eu possa continuar extraindo aí conteúdos, extraindo dúvidas para gerar material, para dirimir essas questões para vocês. Quando nós falamos de expansão da nossa consciência, é inevitável ocorrer uma maior sensibilização do corpo físico. Quando o nosso corpo físico começa a desenvolver um maior nível de sensibilidade, é natural que a gente comece a perceber coisas mais sutis que antes sequer conseguíamos observar. Essa sensibilidade ou essa sutileza maior que o corpo físico, que o aparato físico, que é este veículo da alma, o nosso corpo, toma, ele vai trazendo para nós também prelúdios de certas faculdades psíquicas ou mediúnicas que nós temos uma tendência maior de desenvolver. Todos estão vivendo um grande despertar com a popularização de práticas de bem-estar, como a meditação, como os breathworks, as técnicas de respiração. É natural que essa consciência expandida maior no coletivo comece a fazer eclodir casos e mais casos de despertar, não somente espiritual, mas mediúnico. Eu só quero assegurar aqui para vocês que todos nós somos médiums. Em um certo grau, alguns mais evoluídos, elevados, outros nem tanto ainda, com um nível ali de evolução ou, digamos, apuração da sua mediunidade ainda incipiente. É também importante ressaltar que a mediunidade não é algo que se desenvolve, porque ela já é latente do ser, ela já é inata em cada um de nós.
A mediunidade ela é educada. E quando nós mudamos da palavra desenvolver para educar, tudo muda. Por que muda? Porque, bom, sabemos que já temos algo inato que pode ser educado e desenvolvido, assim como, por exemplo, andar de bicicleta. Todos nós podemos andar de bicicleta, desde que tenhamos, os membros intactos, não tenhamos nenhuma limitação da nossa capacidade física, todos nós podemos andar de bicicleta. É inato, só que precisamos treinar, precisamos desenvolver o equilíbrio e treiná-lo e educá-lo para que ele se torne natural. Então, quando a gente sai do primeiro estágio, que o desenvolvimento é um estágio inicial, mas não se restringe a isso. Nós vamos para o nível do educar, aí se torna uma coisa diária. A consciência de que precisamos sempre ter práticas espirituais, seja através de oração, prece, meditação, especialmente porque é o momento que a gente se conecta com o momento presente, onde a gente se desliga da mente racional, da mente lógica, porque o espiritual ele não pode ser observado a partir do lógico, ele não pode ser observado a partir do racional. Muitas pessoas se bloqueiam para acessar o divino porque estão buscando ali razão, sentido, ou estão presos em crenças materialistas e estão tentando raciocinar. Muitas pessoas falam sobre estudar a espiritualidade, mas poucas falam sobre praticar e vivenciar e experimentar a espiritualidade. Então, uma coisa é você ler um livro ou obter um conhecimento através de intermediários, como, por exemplo, eu sou um intermediário, estou trazendo um conhecimento aqui para você, você está ouvindo isso de mim. Ou mesmo de alguém falando que se conectou com o divino e descrever para você. Esse é um conhecimento, uma experiência através de intermediários. Todos nós podemos obter uma experiência de primeira mão. Então, uma coisa é você ler sobre, estudar sobre o assunto. Outra coisa é você sentir e vivenciá-lo. Então, quando nós meditamos, nós saímos da mente lógica e racional e vamos para a intuição, para o coração, para o sentir e para o viver o momento presente sem julgamentos. É nesse momento presente, sem julgamentos, naquele vácuo, naquele espaço de silêncio, de paz interior, que a gente começa a perceber as mensagens do nosso eu superior, do nosso eu interior, dos nossos guias, mentores, chame como você quiser. Essa vozinha que estava ali baixinha, ela começa a ficar mais clara, porque você está no silêncio. Então, nesse momento, a coisa flui e a conexão começa a acontecer de uma maneira espontânea, orgânica e suave. Nós só podemos sentir o invisível e toda a sua sutileza e miríade de experiências que o mundo espiritual pode nos proporcionar através deste espaço de sutileza, que é o silêncio, que é viver o momento presente sem julgar a experiência. Então, quando nós começamos a praticar diariamente a meditação e, ao mesmo tempo, estudar sobre o assunto espiritual, aí sim, nós estamos educando a nossa mediunidade. Nós estamos absorvendo conhecimento e informação lógico e racional, porque isso ainda é importante para assinar significado e entendimento a certas experiências, mas ao mesmo tempo estamos sutilizando o nosso corpo, se é que essa palavra sutilizar existe, nós estamos criando um nível maior de sensibilidade no nosso corpo, vivendo no momento presente sem julgamentos. E aí é natural que com esse processo contínuo de elevação das nossas capacidades mediúnicas inatas, através dessa educação que é composta tanto pela alimentação da mente racional com conhecimento, informação, leitura, estudo, vídeos como esse, mais a prática diligente, consistente e diária da meditação para aprender a viver o momento presente na sutileza das sensações e do sentir e da intuição, nós vamos despertando a mediunidade e aí é natural que certas pessoas comecem a observar certos sintomas físicos deste despertar mediúnico, deste educar da mediunidade. Eu separei uma listinha aqui com os 7 sintomas físicos mais comuns. Quero deixar bem claro que
esses 7 sintomas físicos são os mais comuns, não são os únicos. Então, essa lista ela não estressa todos os outros possíveis sintomas que as pessoas podem sentir, mas existem esses 7 sintomas mais comuns que eu venho observando nos comentários, nas aulas que eu dou, nas mentorias de desenvolvimento psíquico e mediúnico que eu também conduzo, e todo um trabalho já que eu venho fazendo, tanto no online como no presencial. Então, assim, esses são os 7 sintomas físicos básicos. Se você lembrar de algum outro sintoma que porventura eu não falei, por favor, comente aqui abaixo. Vai ser muito rico e poderá alimentar um conteúdo a posteriori. Bom, então entrando na nossa lista que eu separei aqui, o primeiro desses sintomas mais comumente relatados pelos meus alunos e pelas pessoas que estão aí nesse despertar mediúnico são as sensações físicas inexplicáveis. É isso mesmo, sensações inexplicáveis que as pessoas relatam, como sentir calafrios súbitos, ondas de calor, às vezes pressão em certas partes do corpo, tonturas também, tonturas súbitas ou uma sensação geral de desconforto sem nenhuma causa aparente. É importante ressaltar que todos esses sintomas físicos aqui que eu vou mencionar, né, sintomas que indicam ali uma mediunidade latente em desenvolvimento, eles são sintomas físicos que se manifestam no corpo físico. Mas é importante que você, caso esses sintomas estejam te afetando, te atrapalhando, e antes de você colocar somente a causa espiritual, procure esgotar na ciência do homem as causas físicas, fisiológicas, biológicas, né, do corpo físico. Então, é claro, todos esses 7 sintomas aqui, eu quero deixar bem claro que, esgotadas todas as possibilidades de sintomas clínicos para qualquer doença ou distúrbio de ordem física, devidamente consultado o seu médico, devidamente consultado um profissional de saúde qualificado, impossibilitando a explicação para a ordem física, seu corpo físico estando com saúde, e esses sintomas se manifestando, eles podem ser, sim, sinais claros da sua mediunidade latente se desenvolvendo. Então, repito, esgotadas todas as possibilidades clínicas de ser algum distúrbio, alguma doença, algum mal físico, tendo você procurado um profissional de saúde qualificado, esgotadas essas possibilidades, aí sim você pode considerar esses sintomas físicos como um despertar da sua mediunidade, um desenvolvimento, um aumento da sua capacidade mediúnica. E por que eu digo isso? Porque todos esses 7 sintomas físicos, sempre quando as pessoas relatavam, perguntavam, você procurou um médico antes? Essas sensações físicas inexplicáveis, a calor, do nada, você está na menopausa, você procurou um profissional, um médico de saúde, né, um profissional de saúde para realmente ver se isso não tem uma causa. Ah, já procurei e não tem explicação. Assim, tá tudo bem com a minha saúde. Então, por isso, quero deixar isso bem claro, tá? Então, essas sensações físicas inexplicáveis, nem sempre elas têm explicação realmente física e material. Às vezes a temperatura do ambiente não teve nenhuma alteração e do nada você sente um calafrio. Às vezes no meio do sol, um calor do caramba, e você sente um calafrio subir na tua coluna, porque passou alguém perto de você e tu sentiu a energia da pessoa. Às vezes tu tá num lugar frio e algumas ondas de calor tu começa a suar, né? Ou tonturas súbitas. A minha esposa, por exemplo, ela tem muita tontura, já procurou médico, já fez todos os exames, a gente está sempre fazendo check-up e não tem nada de ordem física. Perguntou sobre essas tonturas, o médico falou, olha, não tem nada aqui que indique algum problema. Então, ficou claro pra gente que é por conta da mediunidade, e realmente a mediunidade dela vem aflorando bastante, né? O segundo da lista aqui que eu separei para vocês é a sensibilidade elevada. Muitos médiuns possuem uma sensibilidade aumentada à luz, ao som e também até mesmo às emoções, suas próprias e dos outros.
Eles podem achar barulhos altos e luzes brilhantes muito desconfortáveis e podem se tornar extremamente sintonizados com as emoções das pessoas ao seu redor. Esse também é um sintoma que eu confesso, eu pensei que vinha de uma fobia até, né? Pensei que vinha de uma fobia social que eu desenvolvi. Comecei, é claro, isso aí já é uma coisa de ordem psicológica, então, claro, né, com a minha terapeuta, fui trabalhando essa fobia que assim existia ali, mas mesmo gerada a consciência e sanados os gatilhos daquela fobia, ainda assim, em ambientes com muita gente, tipo um shopping muito lotado, cinema muito cheio, show de música, né? Ao vivo, ou bares, lugares realmente muito cheios, eu sinto ali uma flutuação absurda nas emoções. Antigamente, como eu não conseguia entender aquilo, me gerava um pânico, só um pânico, uma ansiedade muito grande, e foi aí que eu fui procurar ajuda, claro, né, porque eu desenvolvi um certo nível de fobia social por conta dessas sensações que eu não sabia dizer o que era. E tudo isso aconteceu durante a pandemia. A gente teve um grande despertar global, né? E as pessoas acabaram se isolando. E aí quando voltou festas, eventos e tal, as pessoas estavam com uma sensibilidade maior às energias umas das outras. E isso não foi diferente comigo, confesso. Quero deixar isso bem claro. E aí, sem saber que era uma questão que eu estava ali observando emoções diversas e sintonizando-me nas emoções e energias das pessoas à minha volta, eu, sem esse entendimento, a única coisa que eu conseguia observar e sentir era ansiedade e pânico, quando eu estava em lugares muito cheios, uma angústia assim muito grande. E aí fui procurar ajuda profissional, é claro, para olhar essa questão. E resolvidos os gatilhos, eu comecei a investigar com a ajuda do terapeuta, é claro, percebi que além da superfície da ansiedade e da angústia, havia ali uma onda de emoções imensas que não eram minhas, que eu estava captando do coletivo ali onde eu estava inserido. E aí ficou claro, né, essa coisa da sensibilidade elevada, o segundo sintoma físico, digamos, né? A minha esposa, por exemplo, ela tem muita sensibilidade à luz e sensibilidade a som alto. Ela não suporta som alto. Então esses são alguns, né, dos exemplos para essa sensibilidade elevada. Se você tiver qualquer outro exemplo, por favor, comente aqui abaixo. E aí a gente vai para o terceiro sintoma ou sensação física que indica ali o desenvolvimento latente da mediunidade, que é a fadiga. Essa também eu passei, é uma mistura, tá, dos dois ali, do primeiro e do segundo, da sensibilidade elevada com a fadiga, porque quando no meio de um público muito grande, eu sentia minha energia drenada também, chegava em casa mais cansado, mais estafado do que nunca. Alguns médiuns, eles se sentem cansados ou esgotados também após experiências mediúnicas, principalmente se eles ainda não aprenderam a gerir a sua energia. E aí, o fato é que a experiência mediúnica, quando você está com a sua sensibilidade elevada, essa experiência mediúnica ela acaba acontecendo com frequência, porque você está ali como um vórtice de energia, enviando e recebendo informação e emoções, formas pensamentos, formas sentimentos dos outros. Então, quando você está ali lidando com o público, por exemplo, é muito intensa essa troca, né? E você acaba sendo um meio de troca ali, né? Recebendo no teu corpo emoções, formas de pensamentos e enviando muitas delas para frente. Então, por exemplo, um médium de incorporação que também ainda não aprendeu a gerir bem a sua energia, geralmente se sente muito esgotado depois, ou qualquer outro tipo de manifestação mediúnica, seja por psicofonia, psicografia, ou, enfim, qualquer outra modalidade mediúnica. Quando o médium ele ainda não sabe gerir bem a energia dele, ele se sente muito fadigado, muito cansado depois. Eu confesso que nesse sentido, assim, quando estou no pleno uso das minhas capacidades mediúnicas, que no momento se limitam à clarissenciência, que é a sensibilidade, né, o sentir no corpo ali,
o que as pessoas estão, às vezes, pensando. Eu capto não como forma pensamento, mas como forma sentimento no meu corpo, ou um senso de saber. Também capto pequenas imagens mentais sutis do corpo sutil da pessoa e do corpo físico, que é uma forma de clarividência, mas bem incipiente ainda. E também, às vezes, a incorporação. Eu confesso que eu tô gerenciando bem a minha energia e não tenho me sentindo tão cansado. Na verdade, eu sinto que a espiritualidade elevada, quando a gente está fazendo um trabalho pela luz, ela nos apoia e nos suporta dando energia pra gente, fornecendo energia pra gente. Então, nesses momentos, eu me sinto até revigorado depois, sabe? E me sinto muito feliz de ter servido, né? Principalmente quando a gente está a serviço, ajudando outras pessoas com a nossa mediunidade. E aí vem o quarto efeito físico, ou sintoma, ou sinal físico de um desenvolvimento possível aí da mediunidade, que são visões. Visões mesmo, assim, a nível da pessoa olhar, sabe aquela olhada de canto de olho que tu, viu um vulto, viu uma coisa ali, e tu vira de novo? Ou vê assim claramente na tua frente? Já aconteceu alguns episódios comigo. Como eu já disse, a minha clarividência ela não é muito forte, a minha clarissenciência é maior, e um pouco de clareaudiência também, ouço às vezes vozes, né? Mas a clarividência ainda é muito fraquinha, mas tá aí, né? Como eu trabalho com a espiritualidade, falo sobre espiritualidade, respiro espiritualidade, ainda faço trabalho voluntário com a espiritualidade, né? Com o trabalho da mediunidade. Então, vai desenvolvendo, não tem jeito. Então, às vezes eu vejo assim, uma coisa assim claramente na minha frente e quando eu volto a olhar, sumiu. Então, alguns médiums conseguem ver, né, espíritos ou percebem imagens em sua mente que parecem vir de fora. Isso pode ser mesmo como assistir um filme ali, claro, ou pode ser como flashes ou imagens rápidas que aparecem e vão embora, como é o meu caso. Quinto elemento, ouvir vozes. É uma característica da clareaudiência, né? E muitas pessoas confundem isso como alucinação. É tabu até, e quando eu falo ouço vozes na minha cabeça, às vezes, ou como se alguém estivesse me chamando, ou ouço coisas como se alguém estivesse falando perto de mim, mas eu não vejo ninguém. Eu confesso que quando eu falo isso agora para vocês, vem uma sensação de exposição e um medo bem assim inconsciente de ser julgado como louco. Olha só, né? Como é que é tão forte isso no consciente coletivo. Como a gente ainda responde, porque tratam essas coisas como tabu. Mas, enfim, né? A ouvir vozes, muitas vezes as pessoas falam, não, isso é alucinação. Mas isso é a capacidade de ouvir espíritos se comunicando, né? Então, se você já passou por alguma situação como essa, não pense que você é maluco, não, por favor, né? Inclusive esse termo louco, maluco, na própria psicologia tem sido cada vez menos utilizado. O que é ser normal? Ou o que é ser maluco ou louco? Se você vai para uma cultura onde tem alguns sistemas de comportamento e de ritualística completamente diferentes do seu, você pode, dentro da tua visão de mundo, chamar aquela cultura ou aquela atitude cultural como algo de louco, de maluco. Mas quem é você para falar isso e desrespeitar a cultura de um povo, de uma nação, de um irmão? Entende? Então, uma linha bem complexa aí, eu não vou entrar nesse mérito, mas não se ache louco nem maluco, tá? Muitas pessoas passam por isso todos os dias, eu mesmo acabo interagindo com esse tipo de gente diariamente e aqui estou trazendo esses relatos para vocês se conscientizarem a respeito disso. Na minha listinha aqui, o sexto elemento que eu trouxe, e vocês já devem ter experimentado, né? Que são os sonhos vívidos. Muitos médiuns começam a ter sonhos vívidos e às vezes até premonitórios. Alguns podem até ter experiências de projeção astral durante o sono, né? Então isso vem acontecendo muito. Eu, Gabriel, aqui no meu trabalho, acabo tocando milhares de vidas com o meu conteúdo e aí recebo
depoimentos, relatos todos os dias via WhatsApp. Tem pessoas que catam meu WhatsApp aí nas redes sociais, eu não sei nem onde está meu WhatsApp, e vai me mandar mensagem no WhatsApp, né? Tem pessoas que me mandam e-mail, outras me procuram no Instagram, outras por aqui pelo YouTube, enfim. Então, assim, é um vasto caminho onde as pessoas acabam me encontrando e relatam suas experiências diariamente para mim. E os sonhos vívidos são os mais comuns aqui da listinha. As projeções astrais também, e as projeções astrais, geralmente eu percebo, tem sido o caminho ou o portal de abertura para a curiosidade sobre o espiritual para os mais céticos e até ateus. Eu vou citar, por exemplo, o meu irmão e um amigo meu, grande amigo meu, assim, extremamente non-believers, extremamente céticos, não entendiam absolutamente nada do espiritual ou não se interessavam, estavam ali no corre, no trabalho, cuidando do sustento da família e realmente não se interessava por essa temática. E começaram a ter projeções astrais, sonhos premonitórios, sonhos muito vívidos, e era tudo tão real e muitas coisas se realizavam no material que aí a pessoa fica intrigada, né? Aí ela começa a querer obter explicações. E eu percebi que conforme essas pessoas vão procurando explicações para isso, elas vão se abrindo para o espiritual. E então eu percebo que essa forma é um portal de entrada muito comum, né? Os sonhos vívidos ou projeções astrais é um portal de entrada muito comum para pessoas céticas ou extremamente fechadas para o espiritual se abrirem para isso. E aí, finalmente, vamos para o 7º elemento, que é uma manifestação física, mas novamente, esgotada todas as possibilidades clínicas de ser algum distúrbio ou doença, devidamente consultado um especialista, um profissional de saúde qualificado, não sendo nada de ordem física. Isso pode sim ser um sinal de uma mediunidade latente se desenvolvendo, que é, no caso, pressão na cabeça e zumbido nos ouvidos. Inclusive, eu tenho um artigo sobre isso. Eu acho que eu tenho um vídeo também, eu vou até dar uma consultada aqui nos meus vídeos no YouTube se eu já fiz um vídeo sobre isso, porque se eu não fiz, eu preciso fazer urgentemente. O zumbido nos ouvidos também é um outro sintoma muito comum, tema até meio complexo de abordar, porque todas as vezes que eu falei de zumbido, sempre vinha alguém para falar, olha, isso pode ser efeito da vacina, né, lá do Covid 2019. Ou outros falando, não, isso pode ser labirintite, isso pode ser não sei o que, isso pode... Enfim, desde teóricos da conspiração anti-vax até médicos, né, me interpelando nesse claim, nessa declaração sobre os zumbidos nos ouvidos. Então é um tema que nos próprios artigos eu tive que reeditar, botar vários disclaimers e explicações, porque o pessoal, às vezes, muitas nem olhavam, nem liam o artigo, verdade seja dita, né? Só via lá o título do artigo e falava, não é isso não, tem nada a ver com espiritual, é físico. Mas, claro, né, como eu já disse, esgotadas as possibilidades clínicas, sim, é um potencial sinal do despertar mediúnico. Por que eu digo isso? Porque em cima desse artigo que eu escrevi, cara, o que apareceu de gente falando, olha, já procurei médico, já esgotei a possibilidade de ser labirintite, não já fui ver não sei o que, antes mesmo de tomar a vacina eu já tinha esses zumbidos do nada, e não sei o que, blá 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 blá, caraca, muitos relatos. Então assim, não é um conhecimento estatístico, não dá para eu extrapolar para toda uma amostragem global. Eu não quero dizer aqui que isso é ciência, mas empiricamente todos esses casos, que não foram poucos, algumas centenas de casos, de pessoas falando, não, realmente não tem nada a ver com físico, porque eu já procurei médico de tudo que é jeito, otorrino, isso, aquilo, e não deu nada. E não resolve o zumbido. Já tomei remédio, já usei isso, já usei aquilo, já fiz tratamento e não resolve. Então, esgotadas todas... Aí, muitas situações eu perguntei,
Isso já acontece há quanto tempo? Há muito tempo já, desde que eu era pequeno, ou seja, muito antes de começar a tal da vacina. Então, eu fui percebendo que realmente existem muitos casos onde a pessoa relatam essa sensação de pressão ou zumbido nos ouvidos, e isso é um sinal de que eles estão se sintonizando a uma energia espiritual ao seu redor, à sua proximidade. Às vezes um zumbido fino, súbito no ouvido, é sinal ali de uma energia de alta frequência e de alta vibração se aproximando. Às vezes tons mais baixos, tipo boom, são sons mais densos de energias ou de espíritos negativados nas proximidades, ou mesmo a energia das pessoas ao seu redor, a aura das pessoas ao seu redor. Então, sobre o zumbido, que é esse assunto complexo, eu vou trazer um vídeo mais pra frente sobre ele, talvez ainda essa semana, onde vou estressar mais em detalhes essa questão do zumbido, explicando um pouquinho melhor sobre, deixando bem claro que, esgotadas todas as possibilidades clínicas e devidamente sendo consultado um profissional de saúde qualificado, o zumbido persistindo é um sinal claro de que você está percebendo vibrações e frequências além do visível, do mundo invisível. Bom, então, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, trazendo aí um apanhado geral dos sintomas, digamos, físicos mais comuns de um desenvolvimento ali inicial da mediunidade, de um despertar, de um prelúdio para muitos, né? Um prelúdio ali de uma mediunidade que está chegando, que está se desenvolvendo. Cada um desses sinais, se você reparar, cada um desses sinais, eles estão relacionados a faculdades mediúnicas específicas. Por exemplo, as sensações físicas inexplicáveis estão ligadas à clarissenciência. A sensibilidade elevada também, a clarissenciência. A fadiga, daí temos lá a mediunidade de psicofonia, psicografia, ou mesmo de incorporação, que drena bastante energia, exige muito do médium energeticamente. Então, se ele não tem a capacidade de gerir a energia, ele vai se sentir fadigado. Visões, está ligado diretamente com a clarividência. Ouvir vozes, né, que é um sintoma físico comum, está ligado diretamente à clareaudiência. Os sonhos vívidos ou projeção astral estão conectados com a clarividência e a capacidade de projeção astral, né, que é uma forma mediúnica também, ou desdobramento da consciência, como alguns chamam, né? E a pressão na cabeça e zumbido nos ouvidos, ela está ligado geralmente ao sentir das energias do ambiente ou do invisível, e tá ali uma mistura de clareaudiência com clarissenciência, sem querer dizer que necessariamente, se você está tendo zumbido nos ouvidos, você é só clareaudiente ou só clarissenciente. Novamente, são prelúdios, sinais, e se você desenvolve mais de um desses sintomas, é sinal de que esta mediunidade relacionada a esse sintoma, como eu citei agora anteriormente, é mais latente, mais forte em você. Não quer dizer que você não possa, através da educação mediúnica, desenvolver ainda mais essa capacidade e muitas outras capacidades mediúnicas. Daí vem a importância do estudo, né, de estar sempre lendo, aprendendo sobre o mundo espiritual, e também a prática diária da meditação. É assim que a gente educa a nossa mediunidade, para a gente controlar melhor ela. Gratidão à palavra pela atenção de vocês. Se você chegou até o final desse vídeo e gostou, por favor, não deixe de dar o seu like, compartilhar o vídeo também. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora. Tenho muito, muito mais para compartilhar com você, então ativa o sininho de notificação para garantir que você vai receber tudo que eu postar aqui, porque é muito vivo, muita coisa chegando o tempo todo pra gente e a gente vai levando pra frente. E por favor, comente aqui abaixo qual dessas habilidades aí, ou desses sintomas, vamos dizer assim, você já percebeu em você. Reflita rapidinho e comenta aqui abaixo que eu tô muito curioso para saber. Gratidão à palavra mais uma vez, e lembre-se sempre, você não está mais sozinho, somos todos um.